Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Vamos avisar aqui todo mundo que está nos assistindo. A gente começou aqui a bater papo antes de começar a gravação. E aí eu até falei, vamos bater esse papo gravando, é muito melhor. Não, e o programa já começou hoje. Tem uma expressão aqui na fronteira do Paraná com o Paraguai, ali, região de Foz do Iguaçu, que o pessoal não... Quando o sujeito se sente que tem alguma coisa contra ele, assim, ele começa a falar nas ameaças. O programa hoje começou com ameaças, né? O Eustáquio já entrou com ameaças aí. O Eustáquio passou a semana inteira se preparando dados. Eu não duvido até que ele tenha dado umas mexidas em alguns dadinhos ali. Não duvido nada. Veja bem, eu passei os primeiros dias da semana falando assim, não, coitado do Alberto, eu acho que o Alberto está certo, o cara pensa positivo, o cara é um cara otimista, eu que sou um cara pessimista, assim, sem perspectiva na vida. Então eu pensei assim, vou começar o programa pedindo desculpa para o Alberto, falando que ele está certo, etc. Mas o que aconteceu? Durante a semana saiu uma reportagem no jornal Globo falando de positividade tóxica, que essas pessoas que levantam assim, bom dia, boa tarde, boa noite, o mundo está maravilhoso, olha o sol, nasceu o sol, morreu o sol, que isso prejudica a saúde das pessoas. Então, essa primeira matéria, eu falei, opa, eu acho que eu não estou tão errado assim. Aí, hoje, é sexta-feira, né, a pandemia vai chegar a 600 mil mortes hoje, tá? Brasil, isso fora a... Ô, Eustáquio, já chegou, anunciou agora de manhã. Mas assim, porque o Ministério da Saúde só vai divulgar os dados no final do dia, né? Mas ontem estava 599.800. Óbvio que hoje vai... Mas agora, todas essas agências de notícia, agora de manhã, já botaram lá breaking news, já colocaram isso aí. O consórcio de imprensa já atualizou os dados de hoje de manhã, então já chegou. E ontem, o Rocha, Luciana, saiu um dado da FAO, né, que esse dado destrói todos os argumentos do Alberto. O cara, o cara fala isso na maior cara de pau, rapaz. É inacreditável, então, juro. Eu vou compartilhar o gráfico aqui, Alberto. É inacreditável. Como você fala isso acreditando realmente? Tá dando para ver aí o gráfico aí que eu estou compartilhando? Claro, então, tá ótimo aqui, estamos vendo. Esse gráfico aqui é o índice de preços de alimentos da FAO, né, que ele vai aqui de 1961 até 2021. Tá? O Alberto sempre fala assim, que no longo prazo, né, as coisas estão melhorando, né? O preço dos produtos estão diminuindo. Isso é baseado no guru que ele tem, que chama Julian Simon. Julian Simon, olha, isso é muito bom. Tem um índice de abundância, né? Então, assim, o Julian Simon falava que quanto mais a humanidade avançar, mais o preço dos alimentos vão cair. E o que a FAO mostrou ontem? Que o preço dos alimentos bateu recorde. A imprensa está falando dos últimos 10 anos, mas, na verdade, é dos últimos 50 anos. Só é menor do que no primeiro choque do petróleo, que foi uma coisa temporária. E se você pegar década por década, desde a década de 80, o preço dos alimentos estão subindo década a década. Então, eu estou falando, esse gráfico aqui destrói todos os argumentos do Alberto que o mundo está melhorando. Cara, mas olha, é muita forçação de barra, hein, Eustáquio? Poxa, nunca imaginei que você fosse fazer isso, um demógrafo respeitado. O programa passado terminou com o Alberto conseguindo tocar o coração do Eustáquio para torná-lo uma pessoa mais otimista. Mas o otimismo dele foi bem efêmero, pelo jeito. Não,
Eu mandei para vocês. Esse dado destrói tudo. Eu estou aqui na minha frente com a passagem do Eclesiastes 7:4, que eu mandei para vocês essa semana em homenagem ao Eustáquio. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Eclesiastes 7. E aí continua: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Né? Agora, Eclesiastes, né, foi escrito numa época, tem aquela passagem bíblica que Jesus Cristo diz o seguinte, Deus dá de comer para as árvores, não, para as aves, para os animais, como é que vai deixar de dar de comer para o ser humano? Né? Mostrando que a pessoa não iria passar fome porque Deus não iria. Só que a gente tem que contextualizar, tudo isso aconteceu num momento em que as pessoas tinham uma muda de roupa para a vida inteira. Não se vivia na abundância que se vive hoje. Comer era um problema, né? Você ter para comer... Isso aí é o seguinte, isso aí, Alberto, é culpa do monoteísmo. Os caras foram matando os deuses e ficou um Deus só. E esse Deus não dá conta de tudo isso. Não, olha, sem esse Deus só, as sociedades não teriam chegado a grandes números, você sabe disso. Nenhuma sociedade politeísta é de grandes números, elas são tribais. As sociedades que deixaram de ser tribais, viraram estados nacionais, enfim, cresceram, né? Se tornaram dominantes, são sociedades monoteístas, todas elas. Tem um Deus só. Então, melhorou no quê? Sobrevivência. Aí vai dizer aí o que é o Eustáquio. Aí, se você disser que não melhorou, é uma discussão muito sofisticada, mas estou dizendo, o homem dominou a Terra graças a isso. Você pode chegar à seguinte conclusão: dominar a Terra foi um equívoco, mas você não tem controle, né? Os dinossauros dominaram a Terra também, entendeu? Não existia mamífero, mal existia, tinham meia dúzia de roedores lá na época que os dinossauros dominaram a Terra. Os seres humanos fazem a mesma coisa por outro caminho, né? Eu estou ali, o Eustáquio está atrás dos dados. Esse dado, Eustáquio, eu vou dizer o seguinte: o preço de alimentos aumentou, porém a fome diminuiu, o acesso diminuiu, entendeu? Então, o acesso aumentou, o acesso ao alimento aumentou. Ora. Para terminar essa discussão, Alberto, eu vou compartilhar uma outra frase aqui de um grande escritor russo. Melhorou. Porra, já foi para o lugar que nego só vive. Não, porque hoje... Meu Deus, Dostoiévski, você está de brincadeira, cara. Meu Deus. Olha o que o Dostoiévski falou no século XIX. É melhor ser infeliz, mas estar inteirado disso, do que ser feliz e viver como um idiota. Cara, é muito bom começar sexta-feira de manhã nessa gravação, porque é algo animador para mim, sabia? E isso é homenagem, porque hoje um escritor russo ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto com um jornalista russo, junto com uma jornalista filipina. Então, em homenagem à cultura russa, tá aí, Dostoiévski. Um país que mostra ao mundo como ser autoritário. É o país, 300 anos de dinastia Romanov, 70 anos de ditadura comunista. O Putin é o que tem de mais democrático nos últimos 400 anos na Rússia. O Putin é o que tem de mais democrático. Parabéns à Rússia por ter um Putin. Está caminhando rumo à democracia. Eu desconfio que ele é o mais democrático que tem no Oriente inteiro, nos últimos 400 anos. Pode ser. Rocha, agora... Luciana, olha aqui, se você não falar, nós seremos criticados. Vão dizer que nós somos machistas. Meu Deus, fala, Luciana, por favor. Não, eu estou só rindo por causa da própria implicância de homem mesmo. Agora eu vou falar que é a própria implicância, um implicando com o outro e tudo mais. E o mais engraçado foi o Eustáquio comentando no final que ele matou a pau. Então, falando dessa questão toda, né, do aumento do preço da comida, a gente também está batendo recorde de aumento de preço aqui também, né? A recorde da inflação. O Luciano, acabou de sair o dado da inflação de setembro. Foi a maior inflação para o mês de setembro desde 1994. Desde o Plano Real. Exatamente.
E eu diria o seguinte, é um país que está com fome como a gente não vê há muito tempo, né? A gente, por causa dessa questão da parte da pandemia, questão da economia, esse aumento do preço toda hora, dificuldade de se arrumar um emprego, digamos assim, estável, né? E que dê um mínimo de segurança para as pessoas. Então, a gente está numa situação aí, de fato, muito difícil com essa situação toda. Então, Luciana, deixa eu só falar uma coisa, Rocha. Eu fico brincando com esse negócio com o Alberto, mas a questão é a seguinte: eu concordo com o Alberto que no longo prazo as coisas todas melhoraram. A mortalidade diminuiu, a esperança de vida subiu, a fome diminuiu, né? As condições de vida melhoraram. Então, assim, isso eu concordo com ele, os dados são muito claros para mostrar isso. O que eu discordo do Alberto é que ele pega essas tendências de longo prazo e aplica para o futuro. E aí, assim, pode até ser que ele esteja certo, mas pode ser que o futuro seja diferente do passado. Ou seja, se a fome diminuiu até hoje, não quer dizer que ela vai continuar diminuindo, ela pode aumentar, né? Se a inflação diminuiu durante o Plano Real, não quer dizer que ela vai continuar caindo, ela pode aumentar. Então, é isso que eu chamo a atenção, quer dizer, não dá para a gente colocar que está tudo garantido, que a humanidade vai continuar melhorando, que o Brasil vai continuar melhorando. Pelo contrário, o Brasil, por exemplo, ele está indo para trás, ele está regredindo. Ele está propondo uma conciliação, Alberto. Ele está propondo uma conciliação. Ele está propondo, mas eu vou vir aqui. Você é otimista no futuro e ele é pessimista no passado. Ô Rocha, eu vou aqui lançar a mão de uma frase daquele que eu considero ter sido, até hoje, o maior filósofo do Ocidente. O mais importante de todos, David Hume, o escocês David Hume. Uma obra facílima de ser lida, toda traduzida para o português. Ensaio acerca da natureza humana, é de um brilhantismo impressionante. E a obra que influenciou todo mundo, Ensaio acerca do entendimento humano, né? Facílima, de novo, de ser lido. Quem lê acha até, como é que esse cara aqui é um filósofo, a maneira dele de escrever é tosca. Só que ali é o iluminismo escocês, né? E tem uma frase que o Eustáquio, eu vou ler aqui a frase do Hume aqui, que o Eustáquio vai dar toda a razão. Ele diz o seguinte, David Hume, hein? Abre aspas: um homem sábio faz com que sua crença seja proporcional à evidência. Fecha aspas. Você sabe disso. Olha, se nós temos a evidência, minha crença tem que ser proporcional à evidência. Ela não pode ser desproporcional à evidência. Senão é chute. O cara que é desproporcional à evidência pode acertar no final, mas foi um chute. O chute também acerta, né? Agora, quando você acerta sendo proporcional à evidência, você está utilizando o método correto. Não é um método mágico, né? Não está baseado no meu dom. É o que eu digo, a ciência, Luciana, nós sabemos disso. Luciana é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. A ciência não exige de nenhum ser humano nenhum tipo de brilhantismo especial. A ciência é um procedimento público que você senta num banco escolar, ensinam para você, você aprende e faz. Qualquer um pode fazer, qualquer um tem acesso à ciência. Que é essa frase de Hume. Essa frase de Hume simplesmente é um resumo do que é o conhecimento científico. Você sabe disso, Eustáquio, você é demógrafo, rapaz. IBGE é esse. Isso eu concordo, é isso aí. Você não pode dizer que o futuro vai ser diferente do passado, porque é desproporcional. Esse é que é o problema, desproporcional à evidência. Não quer, isso que eu estou te falando é o seguinte, vou pegar uma frase do Potter, o metodológico lá, como é que chama? Karl Popper? Karl Popper. Não, mas peraí, você já sabe que nós saímos do primeiro escalão, David Hume, fomos para o escalão bom, Popper, mas já é segundo escalão, você sabe disso? Não é bem assim, não. Ele fala o seguinte, se você só conhece pato branco, você não pode dizer, a evidência, na sua região só tem pato branco. Então, a sua tendência é falar que só existe pato branco. E aí ele fala assim, o fato de você só conhecer pato branco não quer dizer que não existe pato de outras cores. Entendeu?
Ô, Eustáquio, Então, assim, você tem que tomar cuidado com a metodologia. Pato Branco é o nome do município do Paraná, Rochinha. Você vai ganhar o prêmio da Câmara de Vereadores de Pato Branco aqui no Paraná. Pato Branco é o município do Paraná. Que história é essa, rapaz? Eu tinha um amigo... Moro não é de Pato Branco? Não, Moro é de Maringá. Ah. Mas eu tinha um amigo que é de Pato Branco, que fez mestrado comigo. Olha, eu queria colocar para o Luciano uma questão dessa pesquisa que saiu agora essa semana, que vem um dado, ela novamente repete tudo que já as outras vêm dizendo, da rejeição do Bolsonaro, do Lula consolidado na frente, a terceira via encalacrada ali, sem perspectiva, isso do ponto de vista eleitoral. Mas tem um dado na pesquisa que diz o seguinte, aqui quando ele mostra aquele gráfico dos temas importantes para o pesquisado, quais são os assuntos mais importantes, né? Então, pela primeira vez, a economia cruzou, atropelou a pandemia caiu para o segundo lugar, e a economia ganhou assim, está na frente de maneira indiscutível, né, como o tema mais importante para a população hoje, né? E o tema da corrupção aparece com 10% lá embaixo, né? De modo que parece que nós não vamos ter de maneira nenhuma uma repetição da eleição de 2018, né? A gente acabou, na verdade, o programa passado a gente acabou falando isso, ainda sem saber o resultado dessa questão, dessa pesquisa, né? Você está falando da Genial, não é isso? Uhum. Saiu isso. Agora. Na verdade, e eles, dessa vez, eles fizeram até o seguinte, eles desmembraram um pouco a questão da economia, percepção do pior problema. Ó, tem economia, 19%, desemprego, 15%, e inflação, 9%. Se você somar tudo, está 44%, né? E isso foi interessante, por quê? Porque a saúde está com 24%, ou seja, está aumentando, não só, já tinha uma tendência dessa de fazer a economia crescer, como agora está disparando a diferença do principal tema, economia, com esses 3 aspectos dentro, né, e da saúde. Então, assim, e de fato, você tem a corrupção lá embaixo, junto com outros temas, né? Então, 10% corrupção, 10% pobreza e desigualdade. Eu colocaria até essa percepção que as pessoas têm de pobreza e desigualdade, junto com a economia também, teria um efeito indireto lá também. Mas é isso, ou seja, a economia vai dar o tom e a ideia da corrupção vai ficar muito para trás dentro dessa... Não tem corrupção, o pessoal pega o dinheiro e põe em paraíso fiscal, né? O ministro da Fazenda, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central põem o dinheiro do paraíso fiscal e ganha uma fortuna com a desvalorização do dólar. Deixa eu Rocha, peraí, deixa eu falar da pesquisa, mas antes só fazer uma última observação, né? Observação crítica à postura do Eustáquio, né? Essa coisa de falar mal do Brasil, eu acho muito ruim, Eustáquio, sabe por quê? Vou dizer por quê. Você vê, nós estamos no meio de um prêmio Nobel, né? Na verdade, se o Brasil tivesse autoestima e não falasse, né, a população brasileira, a elite, né, digamos assim, a população, uma certa elite, não fosse tão negativa quanto ao Brasil, a gente tinha que ganhar o prêmio Nobel da paz, com nossos indígenas, algum indígena nosso militante, tinha que estar unido em torno dele, não jornalistas da Rússia, né, das Filipinas, está sendo devastada a Amazônia e nenhum indígena ganha prêmio Nobel da Paz no Brasil, porque o Brasil não faz campanha, o Brasil não acredita nele. A gente tinha que ganhar o prêmio Nobel de Literatura, ganhou agora um tanzaniano, nada contra a Tanzânia, mas temos, a Argentina já ganhou, Colômbia, México, é um absurdo que o Brasil não tenha um prêmio Nobel de Literatura. Tudo bem que não tenhamos nas ciências, era para ter tido César Lattes, na época que César Lattes, se ventilou César Lattes ganhar o prêmio Nobel, tinha uma regra na academia sueca que um subordinado não podia ganhar o prêmio Nobel de um chefe, né? E quem ganhou foi o chefe dele, mas quem descobriu lá a partícula, enfim, foi o César Lattes, não foi o chefe dele. Então o Brasil é um país sem autoestima, é um segmento da elite fica falando mal do Brasil, por isso que não ganha prêmio Nobel. Eu não falo mal do Brasil, eu falo mal do mundo inteiro, e inclui o Brasil no meio.
O César Lattes, inclusive, é um cara pouco homenageado no Brasil. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem o Hospital Pequeno Príncipe, que, aliás, ganhou essa semana um destaque, há dias atrás, porque foi incluído numa revista, acho que Newsweek, como uma das instituições hospitalares mais importantes do mundo, entre os 100 hospitais mais importantes do mundo. O Hospital Pequeno Príncipe aqui em Curitiba, que é uma obra maravilhosa, né? E o Hospital Pequeno Príncipe, ele é um complexo. Dentro do complexo dele tem universidade, tem centro de pesquisa, que faz parcerias internacionais importantes, tem um hospital que era do estado do Paraná, um hospital que era público, que foi cedido para essa associação do Pequeno Príncipe, que o nome era César Lattes, mas era a única coisa que tinha aqui com uma homenagem ao César Lattes. Um absurdo, o Eustáquio, nós éramos para ter ganho o Prêmio Nobel com Guimarães Rosa, lá atrás, não foi feito campanha, com Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, a coisa mais difícil que tem um diabo de um besouro, a doença só vai se manifestar 30 anos depois, como é que o cara descobriu aquilo. Tem muitas coisas no Brasil, são as mais evidentes que eu estou falando, tem muitas outras. O Oswaldo Aranha, né, por conta do trabalho do Estado de Israel, mas eu queria voltar nesse assunto aí da pesquisa. Então, vamos lá, só esse parênteses aí, porque esses gráficos do Eustáquio não estão com nada. Eu até coloquei no meu Twitter o seguinte: a política econômica do Posto Ipiranga é fogão a lenha, sopa de pé de galinha e osso à luz de vela, banho frio e absorvente de pano. Então, essa é a cena que está indo para o processo eleitoral, certo? Então, se não surgir uma terceira via com musculatura eleitoral, a vaca vai para o brejo cedo, né? Porque, de fato, a questão econômica vai tomando conta do cenário, né? Ô, Roque, esse negócio do Pandora, hein, Luciano? E Luciano, esse negócio do Pandora Papers aí, o que você acha? Então, essa coisa aí tem um efeito simbólico terrível para o Bolsonaro, e no sentido de reforçar a rejeição dele já entre as mulheres, né? Então, assim, ele já tinha uma rejeição forte entre as mulheres mais pobres, sobretudo. Por quê? Por que está recaindo tanto e está aumentando tanto? Já era, sempre foi a fragilidade dele, e agora fica cada vez mais, porque a mulher, ela tem dentro do seu papel social o papel de administrar a comida dentro de casa. Isso tem sido um desafio cada vez maior. É ela que enfrenta o filho pedindo comida porque está com fome, e agora ainda está saindo da pandemia e ainda eles estão começando a ir para a escola. Antes ela aguentava as crianças dentro de casa com pedido de comida dentro de casa, né? Então, assim, o dia a dia dessa mulher mais pobre ficou muito complicado, sem trabalho, sem renda, com menos renda, com o preço da comida aumentando, ela tendo que administrar o recurso para a comida durar, render mais, né? Aí, e com a conta do gás, a conta da luz, tudo isso. Então, assim, a pressão já é muito grande em cima dela. Vem um veto desse, né? Então, o que acontece? Isso tem um efeito de agressão, digamos assim, sobre um direito delas, muito forte, a despeito de qual seja a justificativa que ele tenha dado para vetar. Entende? Então, assim, eu acho que isso vai ter uma ideia de reforço, principalmente de reforço entre as mulheres mais pobres, e de reforço dessa imagem dele como sendo de candidato e presidente dos mais ricos, muito forte. Isso tudo, gente, dificulta, inclusive, a possibilidade de reversão dele com o auxílio emergencial, porque vai demarcando simbolicamente muito essa diferença que as pessoas hoje estão colocando em relação a ele. Olha só, agora deixa eu dizer, é muito interessante isso, porque esse é um tema, né, da pobreza menstrual que vem aumentando, né? Mas quando ele veta, ele presta um enorme serviço a colocar o tema em mais evidência ainda e a consolidar a força desse tema. Então, Bolsonaro, ele é burro, ele é muito burro, porque se ele quisesse realmente dificultar, ele teria que fazer o seguinte: ele não vetava, mas não apoiava a política pública, né? Essa seria, digamos assim, a postura típica de um político esperto. Só que ele não é esperto, ele é burrão.
né? Então ele foi lá e vetou. Na hora que ele veta, o que acontece? Debate, internet, governadores já disseram, tá bom, governo federal não vai, a gente vai no estado. Porque aí os governadores começam a perceber que aquilo é uma oportunidade de política pública. Então ele fortaleceu, ao vetar, paradoxalmente, ele fortaleceu a política pública, em vez de enfraquecê-la. Roberto, ele deu... Só uma coisinha, Rocha, desculpa, só para colocar um dado aí, que foi o que o Roberto falou, que essa coisa do chamar atenção. Aí começou a ter matéria, inclusive tem um relatório da ONU, imagine, um relatório da ONU que mostrou que 4 milhões de meninas em escolas têm dificuldade de acesso a absorventes, ou seja, você pensar que 4 milhões, um relatório da ONU mostrar que o Brasil tem 4 milhões de meninas que têm dificuldade nas escolas públicas de acesso a absorvente, ou seja, é uma coisa, de fato, que a gente nunca tinha prestado tanta atenção nisso e que começa a ganhar relevância, são os silêncios que começam a ser mostrados. Eu acho que ele deu ao Lula uma peça de campanha eleitoral, assim, mortal. Porque o que o Lula vai fazer? Ele vai dizer, olha, no meu governo, eu implantei o Bolsa Família e empoderei as mulheres, porque o cartão do Bolsa Família saía no nome da mulher, sempre. Né? O dinheiro era depositado nas mãos da mulher. Deixa eu só fazer uma observação aí. Essa coisa de depositar na mão da mulher é uma política pública antiga no Brasil. Tá? Na ditadura militar, os títulos de propriedade sempre foram dados à mulher, porque o homem some, ele larga a mulher e desaparece. Então, só para a gente fazer justiça. Não, sim. Eu estou dizendo o seguinte, que no governo do Lula vai dizer, no meu governo, eu tornei isso, institucionalizei isso para todos os campos, né? E, inclusive, o governo tinha programa, verba para programa para a mulher grávida, quando nascia o filho, recebia fralda descartável e tal, essa coisa toda, leite em pó, enfim, tudo isso prestigiando e reconhecendo a força, a necessidade e o trabalho da mulher. Aí vem o Bolsonaro e faz um negócio desse, entendeu? Que, assim, é uma coisa absurda, né? Completamente absurda. Isso, na mão do bom marqueteiro, numa campanha eleitoral, vai ser mortal, né? Eu acho que a rejeição dele entre as mulheres, depois dessa daí, vai aumentar. Isso tem a ver com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. E hoje tem um artigo do Michael França, na Folha de São Paulo. Nós entrevistamos o Michael França no Quintas Demográficas, junto com o Roberto. É um economista negro que estuda a desigualdade no Brasil, e ele mostra o seguinte, que o que dificulta a ascensão da população negra, né, preta mais pardo, na definição do IBGE, é o mercado de trabalho. Agora, entre a população pobre, o que mais dificulta é a alta fecundidade. E tem um outro autor muito famoso nessa área, que é o Vilmar Faria, que mostra o seguinte, que existe um efeito perverso para a população pobre, porque é o seguinte, todo mundo quer regular a fecundidade, né, nesse mundo urbano mais consumista, só que a população mais pobre não tem acesso aos métodos contraceptivos, né? Então, a Constituição brasileira colocou que o planejamento familiar é um direito. Depois, em 1996, foi feita a Lei do Planejamento Familiar e no governo Lula foi feita a Política Nacional de Política Sexual e Reprodutiva, garantindo acesso a métodos contraceptivos no SUS para toda a população, né? Então, assim, esse movimento, o Bolsonaro está indo na contramão, né? Não só na questão do absorvente, mas na questão dos métodos contraceptivos e em todas as questões de direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, isso é um passo atrás. E o que o Vilmar Faria chama de efeito perverso? É que a população de alta renda, ela compra isso na farmácia. Você tem dinheiro, você vai lá e compra absorvente, compra métodos contraceptivos, etc. Mas a população mais pobre, ela não tem dinheiro para comprar carne, está comendo pé de galinha e osso, né? Ela não vai ter dinheiro para comprar absorvente e para comprar métodos contraceptivos na farmácia. Então, isso é um efeito perverso, né, que o Bolsonaro está, junto com toda essa questão de destruição aí do Estado, tem essa questão também
fundamentalista religiosa, né? Que ele atua muito nessa área. Então, isso aí é um passo atrás, vamos dizer assim, um passo civilizacional para trás, né? Isso que está acontecendo no Brasil. Você veja que isso aí teve tanta força que o negócio do Paraná, da conta lá no paraíso fiscal do Guedes foi meio para debaixo da cama, porque isso é uma coisa grave. Aliás, o seguinte, o Brasil tem um hábito, de todos os governos, de pegar gente do mercado financeiro, sem nenhuma quarentena, o cara sai lá do banco onde ele está, na diretoria do banco onde ele está, e vai direto para os órgãos do Estado, BNDES, Banco Central, Ministério da Economia, certo? Isso aí é um negócio criminoso. Essa coisa do Guedes expõe a necessidade do Brasil ter algum regramento, porque não basta o cara dizer, olha, eu declarei na comissão de ética que eu tinha essa conta no exterior. Mas peraí, que brincadeira é essa? Então, isso é uma varinha mágica, os interesses desaparecem, né? Então ele vai para o Estado, a política de juro que está aí enriqueceu o fundo que ele tem lá fora, saiu de 21 milhões de reais para 51 milhões de reais, é um negócio absurdo, esse ganho que ele teve nesse fundo, e daí? Né? Só porque ele comunicou para a comissão de ética, está resolvido o problema? Isso eu acho que, do ponto de vista da Constituição Federal, do princípio da moralidade, é um crime. Olha só, deixa eu comentar um negócio com vocês que eu achei interessante, tá? Não sei o que vocês acham. Essa coisa do Bolsonaro ir para o PP. Eu gostei disso, viu? Luciana, Rocha. Gostou por quê? Isso que eu ia perguntar. É bom que ele vá para um grande partido. Fundamental que ele vá para um grande partido. Eu acho que o jogo tem que ser jogo de grandes partidos. O cara é o presidente da República. Eu acho que para o PP é um bom negócio, porque o PP vai conseguir, nessa base do Bolsonaro aí, manter a bancada dele, né? Vai fazer aí... Eu acho que para o sistema como um todo, Rocha, porque o sistema, o melhor para o sistema funcionar é ter poucos partidos. Uhum. Na hora que o Bolsonaro vai para um partido grande, ele cria um efeito gravitacional ali, ele vai forçar outros partidos a dizer, não dá para ficar aqui. Você vê essa palhaçada do PCdoB, né? Enquanto lá vem ele falar mal do PCdoB. Ele fica falando mal. Um dia ele fala mal do PCdoB, outro dia ele fala mal da Dilma. É isso que eu ia falar. Ele oscila. Enquanto a direita olha para o negócio e diz, precisamos nos unir, isso aqui é jogo de gente grande. Vamos lá, PSL, DEM, vamos nos unir, o PP quer o Bolsonaro, o PCdoB é o seguinte, meus deputados cabem numa Kombi, vamos manter essa Kombi. Né? Olha a mesquinharia, né? Um lado pensando grande, outro lado pensando no umbiguinho ali, naquele umbiguinho. Né? Por isso que eu acho, na hora que o Bolsonaro vai para o PP, ele cria uma dinâmica, tomara que ele vá, não sei se vai, mas ele cria uma dinâmica de concentração de forças. Todo país do mundo tem 6 partidos, acabou. Não tem mais do que isso, não precisa essa palhaçada de botar 9 deputados numa Kombi e dizer eu tenho um partido. Não tem, é mentira. Mas quem vai fazer isso aí, Alberto, quem vai reduzir o número de partidos é o eleitor, não é a lei. Não, só um pouquinho. É meio controverso dizer que o PP pensa grande e o PCdoB pensa pequeno. Depende da perspectiva que você está falando, né? Porque senão a situação pode se inverter, né? Porque você também pode... O PP, enquanto partido do Centrão, também gosta muito de barganhar pequenos negócios para os seus distritos e tudo mais. Então, não, eu estou falando, o meu recorte, Luciano, o recorte é o seguinte, aqui é jogo de gente grande é ter muito deputado, entendeu? Isso. Mas o que eu acho bom, que eu vou concordar com você que eu acho bom, é o seguinte, o fato de, isso já é uma coisa, porque ele pode ir para o PP, mas ele já vem se aproximando do PP já há algum tempo, né? Então, dentro dessa perspectiva, se a gente pegar o movimento dos anos do mandato do Bolsonaro, houve um pouco de distanciamento, é claro que ele ainda está próximo, mais perto do que ele já foi, né? Houve um distanciamento relativo em relação a uma base muito ideológica, né, tipo Olavo de Carvalho, então você teve um distanciamento um pouco, se você pegar do momento inicial para agora, em relação aos militares também, se pegar o movimento, eu não estou dizendo que eles estão longe, mas movimento, e de
de movimento de aproximação com o Centrão. Eu acho que quando... Luciana, só um parênteses. O que você acabou de dizer é que a política ganhou. A política venceu. E isso colocou, de alguma maneira, o Bolsonaro com um aumento de, como eu posso dizer, de socialização no meio político. Então, não está bom, mas pelo menos houve uma curva aí de melhoria nesse sentido. Então, eu acho que nesse aspecto pode ser positivo, porque a opção poderia ser pior nesse sentido. Então, acho que eu concordo com você. Agora, a gente tem também... Luciana, depois me chama de pessimista, mas juntar Bolsonaro e PP e falar que é coisa boa, excelente, excelente. Essas duas coisas juntas não sai nada que presta daí de dentro. Ô, Eustáquio, mas aí você está falando contra a democracia brasileira. O eleitor elege os deputados do PP. Você fazer o quê, pô? Não. Agora, tem o outro que é o PSL e o DEM também, que hoje o Luciano Bivar deu uma entrevista no jornal, no Globo, e muito curioso quando ele vai... porque, assim, ele quer exemplificar que ele não manda em tudo, né? Que ele não manda no partido, embora seja presidente do partido, ele não manda no partido. Mas ele soltou uma pérola dizendo que ele é tipo o príncipe de Buckingham. Ou seja, eu sou tipo o príncipe de Buckingham, porque, em última instância, eu tenho só um aspecto simbólico, eu não tenho um aspecto de mandar no partido como um todo. De toda forma, eu achei... Mas o Luciano, ele é esperto. Ele manda, pô. Ele manda, ele está enganando. Publicamente está dizendo, eu não mando, mas é mentira, pô. Ainda mais quando você pergunta da proximidade dele com o Bolsonaro, né? Cada coisa que você fala, Luciana, me deixa mais pessimista, porque, assim, um é Bolsonaro com PP, o outro é PSL com DEM, né? Bivar com ACM Neto. Não dá para sair nada que presta nessas coisas, não. Aí depois o Alberto me fala que eu estou criticando a democracia brasileira. Não, mas você está otimista com o PCdoB existir como partido, te deixa otimista. E ele ainda fala que o mal aí é o PCdoB. Horrível. É de uma mesquinharia impressionante, o Rocha. Falando mal do PCdoB, dizendo você quer preservar um partido com 9 deputados, é patético. Não serve para nada 9 deputados em 513. Entra logo no PT e faz lá uma tendência lá dentro. Isso é mesquinharia. O único objetivo é ter um pedacinho de terreno para chamar de meu. É só isso. O Alberto até agora não superou o trauma da derrota no Congresso Nacional no tema das federações de partido. Traumatizado. Eu lamento, vocês ficam mirando. O problema é o seguinte: o pessimismo e o Eustáquio fica mirando no alvo errado. Né? Eu estou dizendo o seguinte: qual é o meu alvo? O meu alvo é essa quantidade imensa de partidos. Eu insisto nesse ponto. O país vai ter problemas, vai continuar a ter problemas de tomada de decisão enquanto tiver essa quantidade de partidos. Nenhum país do mundo tem essa quantidade de partidos. É patético. Você tem que combinar isso com o eleitor. Quem resolve isso é o eleitor. Não, a legislação bloqueia. Não é verdade. Se você mudar a lei no Reino Unido, vai aumentar o número de partidos. Se você mudar a lei nos Estados Unidos, a lei na Alemanha, vai aumentar o número de partidos. Isso é uma engenharia institucional. Isso é um problema de engenharia institucional. Você cria cláusulas para impedir essa proliferação maluca de partidos. Não é verdade o que está falando. Você quer garrotear a democracia, limitar o número de partidos com base na lei. A Alemanha garroteou. No dia que ela não garroteou, deu em Hitler. Faz parte. Isso é do jogo. Não, peraí. A Alemanha de Weimar tinha um monte de partido. Então, não tinha nada garroteado lá. Não, o problema foi esse. O que a Alemanha, qual foi o aprendizado alemão? O Brasil não tem esse aprendizado. Uma dificuldade imensa de governar, imensa de fazer oposição, porque tem um monte de partidos. Você já imaginou reunir 10 líderes de partidos numa reunião? A reunião dura 2 horas e ninguém decide nada. São 10 pessoas falando. É impossível. Não existe. Um pouquinho. Isso que o Roberto está falando, mais do que 6 partidos. Isso que o Roberto está falando é o seguinte: é realmente o seguinte, olha, se você pegar PSB, PCdoB, PSOL e PT, dava para fazer um partido só. Claro!
E aí cada um se organiza ali dentro, tal. Tem um líder partidário, e pronto, acabou. Não tem 5, 6. Vocês dois teriam servido muito bem à ditadura de 64, porque ela assumiu o poder e o Brasil passou a ser, só tinha 2 partidos. Você está sendo apelão. Você está sendo apelão. Olha só, República de Weimar. Qual foi a conclusão que os alemães? Luciana sabe disso. Tinha 6 partidos. Tinha 6 partidos em Weimar. Tinha 6 partidos. Não tinha mais 6 partidos. O que é? Como não tinha cláusula de barreira, os partidos, o voto proporcional permite que um partido muito pequeno e radicalizado cresça. Né? Eles chegaram a essa conclusão. Então, eles quiseram, no pós-guerra, preservar o voto proporcional. Mas aí eles disseram, mas a gente não pode permitir que os radicais cresçam. O que eles fazem? 5% de cláusula de barreira. Se não tiver 5% dos votos nacionais, não entram no parlamento. Ponto final. Né? A democracia não é oba-oba, né? Não é casa da mãe Joana. Entendeu? Isso aqui não é... Sabe, em todo lugar do mundo tem barreira, no Brasil não. Mas é o seguinte, você quer fazer campanha, quer dinheiro público fazer campanha? Faz. Se não tiver tantos votos, tem que devolver o dinheiro. Não tem essa palhaçada que tem no Brasil, porra, de um coração de mãe, permitir um partido com 9 deputados existir. É ridículo, não representa ninguém. Vai ter a cláusula de barreira agora. Aí sim, aí ele é pessimista. O Luciano, ele é pessimista. Tá vendo como ele é pessimista? Entendeu? Mudaram a lei, vai ter cláusula de barreira. Eu estou identificando o problema e estou querendo combater o problema. É outra coisa. O Brasil tem um problema. Essa quantidade de partidos é um problemaço no Brasil. E já está feita a solução, está aí a cláusula de barreira. Reduzir drasticamente o número de partidos. Então, 9 deputados tinham que tomar vergonha na cara e admitirem que eles jamais terão algo que se chame partido, que eles só querem um quintalzinho. Eu moro numa casa, tenho um quintal, naquele meu quintal eu faço o que eu quero continuar tendo aquele quintal. É ridículo, é ridículo. O problema que o Alberto estava colocando, uma coisa que vale a pena chamar atenção, é essa coisa, né, o impacto das instituições, né, o impacto das instituições no sistema, e que aí ele até fala da engenharia institucional, né, engenharia constitucional, agora até peguei institucional, né, Alberto? Eu tenho exato. Institucional, do Sartori, que ele mostra, ou seja, como é que o desenho institucional impacta no cálculo, tanto impacta no sistema através do cálculo dos políticos, dos partidos e dos eleitores. Então, sistemas majoritários levam a um sistema com menos partidos. Sistema proporcional leva a sistema com mais partidos, precisando de alguns atenuantes para evitar que se tenha uma variedade muito grande de partidos e que comprometa, em última instância, a governabilidade em nome de uma excessiva, quiçá, representação. Mas, além dessa questão do sistema propriamente dito, que a gente já viu 500 problemas por aí, tem um outro também que chamou muita atenção da gente, foi o seguinte, como é que se comete erros no meio da questão toda, né? Que foi quando se proibiu a mudança de partidos, né? Ou seja, você ser eleito por um partido e uma vez você tomando posse, você não podia mudar de partido, a menos que, aí tem algumas particularidades. Uma delas era, a menos que você fosse por um partido novo, né? E aí o que você vê? Quando você tem esse momento que muda essa regra, né? Você tem um super incentivo para o surgimento de outros partidos, né? O que foi o PSD? O que foi aquele do Paulinho da Força Maior? Como é que é o Paulinho da Força? Solidariedade. Né? Ou seja, você tem alguns partidos que começam a surgir nessa motivação com essa mudança de regra. Então, e aí depois foi a coisa mais... Só para completar, Oswaldo, só para completar a bagunça que depois eles arrumam as janelas janela de janela de mudança de partido. Não, isso. De infidelidade. Seja, janela de infidelidade. Isso que eu queria brincar, e de infidelidade. Ou seja, você tem... você volta, vai e volta, e cada vez que vai e volta, só atrapalha mais o sistema ainda, né? Então, o Brasil está brincando no sistema partidário. Nós temos que fortalecer o sistema partidário e não enfraquecer. Só tem uma maneira de fortalecer: 6 partidos, acabou. Não mais do que isso. Isso você fortalece a vida partidária. Ô, Luciana, eu não entendo essa briga do
do Alberto com o Rocha, que eu não entendo é o seguinte: a federação vai ter federação e vai ter cláusula de barreira, né? E isso não vai conciliar os dois, porque a cláusula de barreira atende o Alberto e a federação atende o Rocha. E você vai diminuir os partidos, não? A federação dá sobrevida aos partidos Kombi. Partido Kombi vai ter sobrevida. Mas tem a cláusula de barreira. Ele continua chupinhando o voto de outros, porque ele vai se coligar. O PT vai se coligar com o PT e vai chupinhar os votos do PT. O Alberto é contra a federação de partido, mas é a favor de uma federação de partido dentro do PT. Ele quer que o PSB, o PSOL... Eu sou a favor de um partido só. Agora, o nome que você dá, todo partido é dividido internamente. O Partido Democrata nos Estados Unidos é dividido internamente, você não diz que tem federação de partido lá dentro. O Partido Republicano é dividido internamente, você não diz que tem federação de partido lá dentro. Mas é o seguinte, então... Ele, na verdade, ele não quer que o PCdoB crie uma federação de partidos. Não quero que exista um desses partidinhos ridículos, com meia dúzia de deputados que só servem para satisfazer interesses pessoais desse grupo. Mais nada. Mas, Roberto, agora vai assim, eu não estou entendendo o seguinte, com a cláusula de barreira, vamos pegar o PCdoB com a cláusula de barreira, se ele não atender a cláusula de barreira, ele vai perder fundo partidário, vai perder essas coisas todas. Porque a cláusula de barreira vai aplicar a federação, cara. Previda. Deixa eu dizer assim, a federação, o Alberto é exagerado. A federação, tá, ela se torna um partido político. Tá? Então, ela vai funcionar como um partido político por tempo determinado, por um tempo mínimo determinado, né, por 4 anos, obrigatoriamente. Se ela se desmanchar antes, eles perdem os direitos que eles ganham constituindo a federação. Então, ela vai funcionar como um partido. Então, é o seguinte: se 4 partidos entrarem numa federação, então nós vamos transformar 4 em 1, certo? De modo que essa regra ela também conspira para você reduzir o número de partidos políticos, tá certo? Então, os partidos vão ter que ficar dentro da federação, dividir os recursos que a federação receber, e ela vai funcionar como um partido no parlamento. Mas cada partido segue tendo a sua autonomia e funcionando dentro da federação também como um partido. Vamos lá. Eu dou um doce para quem disser para mim, quem adivinhar, quantos países do mundo tem 16 partidos efetivos ou mais? E disser o nome desse país. Aqui, eu vou repetir. Eu dou um doce para quem me disser qual país do mundo tem uma lei que prevê federação partidária. Brasil. Daqui a pouco o Alberto vai propor criação de um inseticida para matar a jabuticaba, porque só tem no Brasil. Não, Rocha, você tá muito bom de retórica, Rocha. Porra, você virou um craque de retórica. Mas isso não funciona, pá. Nós temos que fortalecer o sistema partidário, porra. Agora, tem uma lei que está sendo aprovada também, agora ainda está em tramitação, né? Que é a volta dos programas partidários, né? Em momento fora de eleição. Eu sou a favor da volta dos programas partidários fora de eleição. 30 partidos, Luciana. Tem 30 programas durante o ano, é ridículo. Ridículo. Se forem 6 partidos, podem ter 10 programas durante o ano. Agora, 30. Para falar o quê? Não, quando essa regra... Para falar o que os partidos têm sido... Só um pouquinho, Rocha, eu passo para você. Para falar o que os partidos têm feito. Eu acho isso importante, sabe? O que o PCdoB tem feito, Luciana, que mudou o destino do país? Nada! Nada! Então, vai ser uma oportunidade dos partidos terem a possibilidade de ver o que eles estão fazendo, para mostrar o que eles estão fazendo para o eleitorado. O eleitorado hoje está com uma rejeição muito grande aos partidos. É preciso mostrar as boas experiências, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que o PCdoB, o governador Flávio Dino, agora mudou de partido, mas ele ficou dentro do PCdoB sendo governador de estado. A gente tem também no Pernambuco o PCdoB de uma maneira muito, muito presente. Então, assim, eu acho presente importante... como de Pernambuco, Luciana? Vice, desde quando vice é muito presente, Luciana? Ajuda a governar, aumenta a colisão, negocia a política pública que vai ser implementada. Larga do pé do PCdoB, Alberto. Não, você dizer que porque você tem a vice-governadoria muito presente, não existe. Não existe. Não pega todos os vices do Brasil e diz que está muito presente, porra. Sei lá, tem um vice do não sei de quê, em Rondônia. Vou mudar o PCdoB para o PCO.
realmente, Luciano, você fazer uma lei para o povo brasileiro pagar para ouvir o que o PCO está fazendo é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, porque Luciano, qualquer, antes de você qualquer falar, pessoa deixa eu corrigir isso aí. Porque é o seguinte, quando existia a regra do programa partidário, tá, nem todo partido tinha acesso ao programa partidário. Haviam requisitos que limitavam o acesso ao programa partidário. Não é assim. O PCO não tinha programa partidário, porque ele não tinha representação no parlamento. Então, o partido, para ter acesso, ele tinha que ter representação no parlamento. E o tempo que o partido tinha do programa partidário dependia do número de deputados que ele tinha no Congresso, entendeu? Então, tinha mais tempo, menos tempo. Então, tinha uma regra. Talvez você possa aperfeiçoar a regra. Mas agora, eu acho que está correto, tem que voltar ao programa. Você vê, Marina, a sociedade. A Marina, fadinha da floresta, fundou lá um partido para chamar dela, né? Tem um deputado, vai agora se aproveitar da federação partidária para dar sobrevida a um deputado que cabe numa moto. O PCdoB está melhor, cabe numa Kombi. Porra, a bancada da Marina na Câmara cabe numa moto, num velocípede. A Marina tem vários senadores. A rede tem senador, né, cara? Numa boa, né? A rede tem vários senadores. Quais são? O que eles mudaram no país? Como é que eles influenciam a oposição? Como é que eles influenciam o governo? Isso é irrelevante. Deixa a Luciana falar. Você é muito machista. Eles são muito atuantes na CPI da Covid. Por quê? Porque são rede? Eles são atuantes porque são rede? Mas a rede colocou eles lá, eles têm uma representação partidária. Porque o que faz eles menos... Representação partidária, Luciana? O que a rede importa no país? O que? Rede de peixe importa, agora rede de partido, não. Você vai ser criticado, você não está deixando a Luciana falar. Não, eu sou machista. Pode escrever, vocês chatos aí que assistem nosso programa, escreve aí. Olha só, Roberto, a rede tem um programa de defesa do meio ambiente, a rede tem um programa, uma coisa de defesa da ética, e eles têm uma atuação importante. Acho que o Randolph tem uma atuação importante, o senador do Espírito Santo também está ganhando cada vez mais evidência. Então, você tem aí meia dúzia de senadores. Randolph era do PSOL outro dia, Luciana. Randolph era do PSOL. Se o Randolph estivesse no PSOL, você ia dizer, veja como é que o PSOL é atuante, olha o Randolph. Cara, isso é ridículo. É a pessoa que não tem nada a ver com o partido. Não tem bancada, não tem densidade, não tem nada. Para onde o Randolph for, se o Randolph amanhã for para o partido chamado PZX, você vai dizer, olha como é que o PZX está atuante. Olha o Randolph lá na CPI. Mas isso não existe. Não sei, Roberto. Eu acho mas não, estou falando, se ele fosse do PSOL, você ia dizer, olha como é que o PSOL é atuante na CPI. Luciano, entendeu? Luciano, eu acho o seguinte, que todos os partidos têm que mostrar o que faz, etc. Tal. Mas hoje você tem internet, você tem programação. O povo brasileiro fica o custo desses programas, porque isso tudo é pago. Você tem de pegar o horário lá, o horário nobre da televisão brasileira e paga para a Rede Globo, para a SBT, para a Rede TV, paga uma fortuna. Paga indiretamente ou diretamente. Isso paga. Aí, Eustáquio, é tabelado. Isso aí tem uma tabela. Para ouvir eles falarem as mesmas coisas. Não existe 20 ideologias. Você não paga. Por exemplo, o Estado, quando ocupa o horário nobre da Rede Globo para fazer o programa partidário, ele não paga o preço que a Brahma paga para comprar um horário nobre. Mas ele paga, mas ele paga com uma tabela com dinheiro do povo, ou seja... Sim, a isenção de imposto. Só para dizer o seguinte, o que eu discordo? Eu discordo que compulsoriamente o povo pague esses programas para ouvir o que os partidos estão fazendo. O que eu sou a favor é o seguinte, que os partidos convençam a sociedade, use os instrumentos, use a internet, use essas coisas todas, arrecade dinheiro junto com a sociedade civil, e aí, ele com dinheiro da sociedade civil, ele pode até comprar horário na televisão e fazer a propaganda dele. Tá? Agora, esse negócio, os parlamentares, eles usam a sua representação parlamentar para conquistar um espaço na mídia
joga a conta para o povo brasileiro e depois vai falar o que está fazendo, que é quase nada. Deixa eu fazer o contraponto para a Luciana poder falar. Primeiro, pessoal, vamos caminhar para o final aí, o negócio esquentou agora, mas a gente caminha. Democracia custa caro e enche o saco, mas não tem nada melhor, certo? Segundo, a regra, o que preside, o princípio que preside e deve presidir o processo eleitoral de representação, da construção da representação, é o da igualdade, né? Tanto quanto. Então, quando você pensa na ideia de que os partidos vão arrecadar dinheiro e comprar com seu próprio dinheiro espaços na televisão, você já está destruindo a igualdade, né? Porque aí quem tem poder econômico vai ter acesso e quem não tem não vai ter, certo? E o princípio é reduzir o poder econômico e transformar o processo o mais igual possível. Igual não vai ser nunca possível, mas o mais igual possível, né? Você tem que ter esse cuidado, senão vira uma coisa como é nos Estados Unidos, entendeu? Não existe mais partidos porque o poder econômico dos democratas, dos republicanos é tal que não permite surgimento de mais nada. Mas, o Rocha, vamos lá, tira Estados Unidos. A Alemanha tem 6 partidos no parlamento. Não precisa mais do que isso. 6. Acabou. O que eu acho só que eu achei interessante isso é o seguinte: a gente está num debate de antipolítica muito forte e de anti-instituições políticas muito forte. Então, resguardar um espaço em que os partidos possam trazer uma agenda positiva, eu acho que é muito importante, ou seja, um espaço que seja institucionalizado, tradicional, em que eles possam trazer uma agenda positiva da que eles estão entregando para a população. O que a rede está entregando, Luciana? O que a rede está entregando? Como é que você entrega com 9 deputados em 513? Você não entrega nada, por definição. Não, Alberto, o que ela está falando, eu concordo com o que ela está falando, pelo seguinte: uma coisa é o que o partido vai falar na televisão, ele pode não ter nada para falar, certo? Agora, se ele tem representação no parlamento suficiente para garantir a ele o acesso a uma ferramenta que o Estado oferece para ele falar com a sociedade, paciência. Agora, eu só acho que dificulta a vida do eleitor. Meu ponto de vista é do eleitor. Eu acho sacanagem com o eleitor você botar na televisão 10 partidos políticos. É desrespeito com o eleitor. O eleitor não quer saber dos partidos políticos. O eleitor troca de canal se não estiver gostando. Não é no mesmo horário. Aí você está no argumento da liberdade individual. Quer usar máscara, usa. Não quer, não usa. Se está gostando, não pode ser assim. Não é assim. Eu estou vendo a Globo. Aí entra lá o programa da Rede, eu não quero, eu troco, vou para Bandeirantes. Não, você está dizendo você está dizendo pro eleitor o seguinte: tem 20 partidos, meu amigo, te vira. Tem 20 partidos, te vira. Eu estou dizendo para o eleitor, não te vira, não. Alberto, tem 5 partidos. Alberto, assim, vamos racionalizar a discussão. Assim, não é verdade que 20 partidos tinham acesso ao programa de televisão. 10 que nunca aconteceu. É um absurdo. Não, mas nunca aconteceu isso. Os partidos que tinham acesso eram os partidos que tinham representação no parlamento. E não tem 20 partidos com representação no parlamento. Não, o Rocha, o Fidelix lá, o Fidelix já até morreu. O cara vai lá, compra um deputado, Emael tal, compra um deputado, ganha o horário na televisão, fala um punhado de bobagem, depois negocia na época da eleição, é uma palhaçada. Negocia espaço para poder ganhar dinheiro. Isso é elitismo brasileiro, sabe? A elite brasileira caga e anda para o eleitor. Se vira aí, tem 10 partidos, Emael, Aerotrem, se vira, tem PCdoB, tem Rede, toma aí, se vira. Não. O que importa são 3 ou 4 partidos. Eu e o Alberto, nós somos contra a democracia brasileira, do jeito que ela está funcionando. Mas, gente, só uma coisa, essa discussão também tem que... Vamos encerrar o programa. Encerra aí, Luciano, antes de você falar, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você operou um milagre. Hoje você operou um milagre no programa. Conseguiu fazer uma unidade entre o Alberto e o Eustáquio. Porra! Agora, uma coisa é a seguinte... Luciano, encerra aí, que está longo o programa. Encerra aí. Toda essa discussão, ela é interessante e tudo mais, só que a gente está esquecendo de um ponto que já foi dado um passo muito grande para a redução dos partidos. Né? Quando foi mantida para 2022 o fim, a impossibilidade das coligações para as eleições proporcionais, que é para o legislativo, isso já foi um grande passo. Eu acho que a gente já avançou bastante. Então,
vamos esperar. Eu acho que o resultado vai ser uma redução do número de partidos em 22 por conta da proibição das coligações. E isso vai ser, acho que vai ser muito positivo. Vai ser residual essa questão que você está colocando, Alberto. Não vai ser tão significativa quanto vai ser. Toda noite eu vou dormir, eu peço a Deus nas minhas orações que não haja nenhuma federação, que ninguém faça uma federação. Está traumatizado. Um abraço. Tchau, gente.